Bom, e agora a gente fala que os proprietários de áreas rurais no bioma Pampa, que utilizam as terras para a produção agropecuária, ganharam mais tempo para se regularizar. A Secretaria Estadual do Meio Ambiente, juntamente com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, prorrogou em mais 6 meses a portaria conjunta SEMA-FEPAM, número 28 de 2020, que autoriza o órgão ambiental a conceder autorização para a utilização das áreas convertidas após o marco temporal estabelecido pelo Código Florestal. Então, para mais detalhes a respeito desse assunto, eu converso agora com o advogado Roberto Bastos Guigino. Oi, Roberto, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Muito interessante essa prorrogação do prazo, porque trata ali também de uma área com diversos produtores rurais. Como é que estão sendo realizados esses trâmites em âmbito, judicial? Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, telespectadores. Sim, essa portaria ela nos traz um alívio no sentido das questões ambientais, principalmente para aqueles produtores que têm as áreas embargadas, porque aqui no sul a gente, embora o Código Florestal estabeleça que as áreas que tenham sido convertidas em data anterior a 22 de julho de 2008, aqui no sul há um entendimento e uma decisão judicial liminar que tem vigência desde o ano de 2015, que não considera como antropização de áreas a atividade pecuária. E com o desenvolvimento da atividade agrícola, principalmente as áreas de soja que estão sendo desbravadas aqui no sul, acabam que sendo os produtores sofrendo implicações por via da FEPAM ou do próprio IBAMA, que inclusive não tem competência para licenciar, mas tem autuado muitos produtores embargando estas áreas. E considerando essa questão que nós vivemos aqui no Estado, em 2020 foi editada essa portaria conjunta, possibilitando aqueles produtores que converteram áreas sem a licença ambiental que regularizem e, consequentemente, levantem os embargos, porque com a área embargada o produtor não consegue produzir na área, e se eventualmente produzir em área embargada, as consequências de penalidade são bem piores. E claro que são exigidas alguns critérios para adesão a essa portaria, né? O produtor deve atender aos limites de reserva legal, que aqui no sul bioma Pampa é 20%, estabelecendo no seu CAR as áreas de preservação permanente, e, se for o caso do entendimento do órgão ambiental, deverá realizar um programa de regularização de área degradada, que aí vai ser do entendimento caso a caso e, dependendo do que foi convertido, para que foi convertido, o órgão ambiental pode exigir ou não a adesão a um programa de regularização. Estando isso Entendo. atendido, é autorizado ao produtor, é dada a licença ao produtor para que siga explorando a área e, consequentemente, levante o embargo, se existente. Exatamente. Doutor Roberto, você citou algo que chamou muito a atenção, que foi o seguinte, alguns produtores aí sendo autuados. Vocês têm relatos, um panorama, um raio-x de quantos produtores, digamos, que vêm sendo aí autuados e de maneira, digamos, incoerente, até mesmo incorreta, de acordo com a base judicial, conforme você nos explanou há pouco? Olha, eu não saberia te precisar esse dado, até para não cometer um ato falho aqui, mas são muitos produtores rurais, considerando que o bioma Pampa ele foi predominantemente explorado com atividade pecuária, e esse desenvolvimento, principalmente da soja, se deu nos anos posteriores a 2008, ou seja, o marco temporal do Código Florestal. É uma parcela bastante expressiva de produtores que não diria que já foram autuados, mas que se encontram nessa situação jurídica peculiar, podendo sofrerem ou não, dependendo da atuação do órgão ambiental. Mas é grande a parcela de produtores que se encontram nessa situação. Então, qual É importante deixar, Sim, pode falar, pode continuar. é, import, é importante deixar claro que a adesão a essa portaria ela possibilita o produtor regularizar a sua área,
levantar eventual embargo se existente, mas não exime o produtor de eventual penalidade de multa por haver convertido a área sem a licença, porque a infração ambiental, vamos dizer, formal de não pedir a licença para converter a área, isso existiu, ou seja, que eventual multa o produtor poderá sofrer, mas não terá a área embargada. Perfeito. Muitos produtores têm buscado o auxílio, né, dos escritórios e principalmente em relação a esse bioma específico mais na região sul do país para realmente fazer essa legalização, né? O que vocês têm observado assim como profissionais da área, doutor Roberto? Olha, assim, ó, infelizmente o que a gente sente é que a busca pela regularização das áreas rurais convertidas, ela chega depois que a autuação já chegou. Ela basicamente nunca é a priori da autuação para buscar regularização, evitar já o embargo e embora sofra a consequência da multa ainda. As questões chegam para nós quando já chegou a autuação, a área já está embargada e aí o processo para desembargar a área acaba sendo a via adequada que a gente acaba buscando a regularização através da portaria. Por isso, claro, o diálogo, né, informação com os produtores desse período, né, que eles têm, desse prazo mais esticado, digamos assim, até como forma de prevenir, né, não chegar e realmente já ter ali a área embargada, sendo que poderia ser estabelecido ali um processo mais até justo, né, e melhor se fosse feito antecipado, não? Sem dúvida que sim, até porque na medida em que o produtor tem a área embargada, e isso depende da questão do momento em que o fiscal vai fazer a autuação e embargar a área, muitas vezes essa área acaba sendo embargada em momento de plantio, em momento que o produtor já está preparando a terra, ou seja, que acaba causando uns transtornos e inviabilizando aquela atividade que, inclusive, já teve custos e despesas que acabam ficando mais oneroso ao produtor sofrendo um embargo nesse período assim próximo a alguma atividade que esteja desenvolvendo. Perfeito, então, doutor Roberto, muitíssimo obrigada, viu, por trazer aqui um pouco desse cenário enfrentado por quem está no bioma Pampa e, claro, todas as projeções e possibilidades que os produtores rurais têm aí de fazer, como antecipar aí as questões de regularização. Obrigada, viu, um excelente dia, bom fim de semana. Obrigado eu, sempre à disposição. Bom dia. Nada, igualmente.